Eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum lugar da internet algum canal que fale de espiritualidade, geralmente fazendo algum vídeo ou algum conteúdo que diz que uma grande tragédia irá acontecer num futuro próximo. Então, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, meninas mágicas da internet e meninos também. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a Maurus Petra, esse canal que fala sobre espiritualidade, fala sobre assuntos esotéricos. Então, se você gosta desses temas, não esquece de seguir o canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ver o conteúdo. Eu agradeço desde já a ajuda e o seu comentário será sempre bem-vindo na nossa discussão. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero muito importante, que é a utilização do medo como ferramenta espiritual. É muito comum que a gente encontre na internet muitos canais espiritualistas que geralmente fazem lives ou conteúdos com espíritos, né? Então, com alguma entidade ou com algum espírito, vai depender da crença de cada um. Eu não estou aqui para diminuir a mediunidade de ninguém ou dizer que são médiums falsos, não é nesse sentido. Eu estou mais aqui para falar como nós, enquanto público, recebemos essa mensagem e o que, que a gente faz com ela. Porque eu não tenho como atestar a veracidade das pessoas que recebem mensagens espirituais, então eu não estou aqui nesse sentido. Total respeito com a capacidade de médiums e de pessoas que falam sobre espiritualidade na internet, mas é muito importante que a gente pense como nós, enquanto públicos e enquanto público e pessoas que consumimos conteúdo espiritual ou que gostamos desse tópico e que estudamos sobre esse tema, recebemos esse tipo de mensagem. Logo no fim da pandemia, um canal muito grande que eu seguia fez uma live com uma entidade encarnada no médium, né? Então o médium estava falando como a entidade no vídeo, dizendo que uma outra catástrofe viria logo após a pandemia. A pessoa tinha até falado aí em torno de um ano, então para se preparar, porque depois de um ano a gente teria aí uma segunda pandemia ou uma catástrofe que seria até pior. Não aconteceu, né? Não estou, de novo, desrespeitando a capacidade de ninguém. É possível que isso estivesse nos planos espirituais, e então a espiritualidade fez alguma coisa para que não acontecesse. Enfim, a gente nunca vai saber exatamente disso. O meu objetivo nesse vídeo, reiterando, é que a gente fale sobre como esse tópico pode mexer com determinados sentimentos e então causar um pânico que é desmedido e que na verdade pode até te retirar da espiritualidade, né? O medo, ele é um sentimento muito forte, é um sentimento poderosíssimo. Não é à toa que ele é utilizado desde que o mundo é mundo em todo tipo de comunicação, principalmente quando você quer é, atingir as massas ou atingir um número grande de pessoas e prender a atenção dessas pessoas por um tempo determinado ou para que essas pessoas elas tomem determinada ação. Isso não é só utilizado na espiritualidade, a gente sabe que no marketing isso é utilizado, né, o medo da escassez, em diferentes tipos de conteúdo e comunicação, isso é utilizado e é válido. Ok, nós temos que ter o pensamento crítico de analisar aquilo que está sendo comunicado para a gente, né? Na espiritualidade, o medo
é um sentimento que geralmente ele traz uma certa densidade de sensação, né? Se a gente for pensar aí no utilizando o sistema de chakras, por exemplo, né? O medo ele está relacionado ao chakra básico, né? Que é o chakra que está ali no fim da coluna, né? Muitos autores colocam ele no fim do cóccix, por exemplo, né? Enfim. Mas é o chakra que vai fazer conexão da nossa espiritualidade com o plano material, com o plano terreno, né? E a gente pode passar por outras escolas de pensamento, né? Ah, na medicina chinesa, por exemplo, o medo está associado ao elemento, ao movimento água. A medicina chinesa tem a ideia dos 5 movimentos, né? Terra, madeira, água, um pouquinho diferente dos 4 elementos que a gente tem aqui na bruxaria ocidental, né? E outras correntes filosóficas esotéricas. Portanto, não são equivalentes. Mas o medo na medicina chinesa ele está relacionado, por exemplo, ao órgão rim, ao movimento água, e ele pode trazer consequências diretas até afetar esse órgão, né? Bexiga, rim, enfim. O movimento água seria responsável por isso no nosso corpo, né? E aí, falando sobre acupuntura, isso vai ter tópico para um outro vídeo. Mas eu só gostaria de dizer que o medo é uma, uma sensação que traz condições diretas no nosso corpo, né? Que traz consequências diretas no nosso corpo. Então é natural que seja um sentimento tão forte, né? Se a gente for pensar no chakra básico, que é o chakra da sobrevivência, é o chakra que nos conecta à vida, é o chakra que nos conecta com a vontade de pertencer para que a gente não se sinta abandonado, para que a gente sinta que a gente está seguro, né? Tem uma relação direta com o estresse, então geralmente causar medo coletivo, né? Causar um grande torpor coletivo das pessoas, fazer com que elas se preocupem demasiadamente com alguma coisa que virá, é algo que tem consequências diretas não só na espiritualidade, mas também no corpo físico, no corpo material. Então, o sentimento de medo é um sentimento que a gente tem que sempre prestar muita atenção. E é justamente esse sentimento, essa emoção, que esse tipo de mensagem traz à tona, né? Quando a gente diz que, por exemplo, quando uma pandemia está próxima de acabar e a gente acha que finalmente a gente vai poder voltar à normalidade, uma pessoa com autoridade espiritual para aquela comunidade vem e diz que outra tragédia próxima ou pior virá, isso pode causar sim um, uma reação inadequada que às vezes vai retirar a pessoa da própria espiritualidade dela. E aí, nesse sentido, é sempre importante salientar que o pensamento espiritual, então, a capacidade de você se conectar com a sua espiritualidade, ela está sempre muito conectada com a capacidade de crítica que a gente tem, de pensamento crítico em relação àquilo que a gente recebe, né? Se a gente for parar para pensar no caminho espiritual enquanto um caminho de consciência, tá? Isso é muito forte em escolas mais orientais, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, das religiões dármicas, né? Enfim, a gente tem aí filosofias por exemplo, que vem da Índia, até o próprio budismo, a gente poderia citar. Então, se a gente chegar mais próximo dessas filosofias, a gente entende uma conexão com a espiritualidade através da capacidade não só de autoconsciência, mas de consciência daquilo que está ao nosso redor, né? A capacidade de você observar a realidade e conseguir enxergá-la como ela é,
né, sem julgamentos próprios ou sem ter um véu do ego ou das nossas próprias feridas, é algo muito difícil de conseguir estabelecer e é uma prática contínua, né? É uma prática, enfim, diária, né? É uma prática que depende que aquilo seja observado, repetido, que seja uma prática constante para poder ter resultados, né? Porque para a gente chegar a um estado de consciência que seja mais espiritualizado, a gente vai com certeza passar pelas nossas sombras, pelas nossas próprias dificuldades, a gente vai ter que lidar com quem a gente realmente é, vai ter que se ver no espelho. E infelizmente eu acho que este tipo de conteúdo em específico retira as pessoas desse caminho, porque quem está com medo, quem está se sentindo inseguro, não consegue ter a capacidade de enxergar e de respirar e observar as coisas com maior calma e compreensão. Aproveitando esse vídeo, eu faço o convite de ler com a gente este mês o livro tibetano do Viver e do Morrer, escrito pelo Sogyal Rinpoche. Nós vamos começar aqui na Moros Petra um clube do livro, então nós vamos ler esse livro juntos pelo Substack. Então eu vou deixar o link aí embaixo nos comentários para que vocês acessem a página do Clube do Livro, para que você possa ler esse livro com a gente. Você não precisa começar junto, o conteúdo vai continuar disponível, você pode ir fazendo a leitura seguindo os posts do Clube do Livro, então ir participando com a comunidade através dos comentários do Substack, né? É muito legal fazer esse tipo de leitura junto, porque favorece a troca de informações, favorece com que as pessoas contribuem uma com as outras e favorece também o diálogo sobre um conteúdo espiritual que é muito importante, porque geralmente as pessoas têm muito medo de tudo aquilo que é externo, de tudo aquilo que vai acontecer fora de mim, né? Se vai vir uma tragédia, se vai acontecer alguma coisa, a gente passa a vida com um medo muito forte de tudo aquilo que é externo a nós. E esse medo nos retira da capacidade de ter o tempo de pensar naquilo que está dentro da gente. Então, eu acho que a filosofia budista ela é muito capaz de contribuir com isso, porque ela nos coloca de frente com uma verdade que é a única certeza absoluta que a gente tem é que a nossa vida chega ao fim. Então, é muito importante pensar sobre isso e, se for ter um medo espiritual válido, que seja aquele de chegar ao fim com uma capacidade de consciência melhor. Não perfeita, porque talvez o perfeito não existe da maneira como a gente o entende, mas melhor do que aquela que a gente tinha no passado e capaz então de ressignificar a nossa vida, a nossa relação com a vida, a importância que a gente dá das pessoas que estão do nosso lado, da vida de maneira geral, porque afinal de contas ela é breve e tem um fim. A filosofia budista é muito capaz de nos guiar, de lidar com essa sensação, com esse desespero daquilo que a gente tem certeza que vai acontecer, que é aquilo que a gente não pode evitar, mas que infelizmente a gente ignora. E nesse processo de ignorar isso, a gente não gera consciência daquilo que com certeza irá chegar na nossa vida. Então, sinta-se convidada, convidado de participar do nosso Clube do Livro para que a gente possa falar mais profundamente sobre esse assunto. Então, participa com a gente dessa leitura, vai ser de bom proveito e eu espero você lá com a gente. Até mais!